Vamos à correção então da aula 8, né? Então tá bem facinho. É sobre medidas de dispersão, né? Que é variância e desvio padrão. Então vamos à correção da questão 28. Ao considerar uma curva de distribuição normal, com uma média com medida central, temos a variância e o desvio padrão referentes a essa média. Em relação a estes parâmetros, então em relação a essas duas medidas, o que nós podemos falar? A variância é a medida cujo significado é metade do desvio padrão? Não. Antes de ler o restante, já é interessante a gente lembrar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, isso daqui é a nossa formulazinha, certo? A variância é calculada com base no dobro do desvio padrão? Não. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância? Olha que legal. Então, aqui está falando basicamente da fórmula de desvio padrão. Posso vir aqui e marcar um x, ó. Letra C. Já vou passar para a próxima. Questão 29. Em uma distribuição cujos valores são iguais, o desvio padrão é. Então, pessoal, em uma distribuição cujos valores são iguais, por exemplo, que eu tenho 30, 30, 30, 30, e eu vou fazer a média. Quando todos os valores são iguais, ou seja, quer dizer que não houve dispersão de nenhum valor. Se eu tenho, por exemplo, uma média 30, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 30, 30, 30. A média aqui é 30. Se eu tenho 30, 29 e 31, a média também é 30. Perceba que aqui houve dispersão. O que é dispersão? Para aqui ser 30, para todos esses valores serem 30, eu tenho que tirar um daqui e passar para cá, ok? Então, houve dispersão para que todos os valores sejam 30. Então, perceba que quando tudo é 30, não há dispersão. Quando não há dispersão, não há desvio. Então, se não tem o desvio, eu estou falando que é zero. Fácil, né? Olha a próxima questão. Os dados a seguir são as quantidades de empregados de 5 pequenas empresas. 6, 5, 8, 5 e 6. A variância da quantidade de empregados dessas 5 empresas é igual a... Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é achar a média. Então, vou escrever aqui, média. A média, eu vou somar todos esses valores. Então, vamos somar aqui, ó. 6 mais 5, 11. Com 8, 19. 19 com 5, 24. Com 6, 30. Então, 30 é a soma do quê? A soma da quantidade de empregados dessas empresas. E eu vou dividir pela quantidade de empresas, são 5 empresas. Então, a minha média aqui vai ser igual a 6. Porque 30 dividido por 5 é 6. Só que perguntou a variância da quantidade de empregados. Então, pessoal, como que eu vou fazer a variância? A variância eu vou subtrair a média menos os valores aqui, ó. Então, 6 menos 6, que vai dar 0. Depois, 6, que é a média, menos 5, que vai dar 1. E eu elevo esse valor ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. De novo, ó, 6 menos 8. 6 menos 8, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. De novo, 6 menos 5. 6 menos 5 vai dar 1. 1 ao quadrado, 1. E agora eu tenho aqui também 6. 6 menos 6, 0. Então, o que sobrou para a gente? Esses valores aqui, ó. Então, a variância é a soma de todos esses valores. Então, 1 mais 4 mais 1 mais 0, dividido pela quantidade. Perceba que eu subtraí
a média, que é 6, menos cada valor do meu rol. Isso daqui é o rol, ó, que é a quantidade de funcionários. Então, 6 menos 6, 0, e depois eu elevei ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, menos 2 ao quadrado, 4. E agora eu divido isso daqui por 5. Então, se somar isso daqui, vai dar 6 dividido por 5. E agora eu faço a divisão. 6 dividido por 5 é 1,2. Tá bom? Eu pego 5 dividido por 5, dá 1. E sobra 1 dividido por 5. Se eu pegar esse 1 e dividir, vai dar 2 décimos para cada um. Então, letra B é a resposta correta. Próxima questão. Uma determinada região apresentou, nos últimos 5 meses, os seguintes valores, fornecidos em milímetros, para precipitação pluviométrica média. Então, janeiro 32, julho 34, agosto 27, setembro 29 e outubro 28. A média, a mediana e a variância dos conjuntos dos valores acima, respectivamente. Então, a primeira coisa é a média. Depois a mediana. Mas a primeira coisa que eu posso fazer aqui é a mediana, porque é o mais fácil. E aí eu já descarto algumas questões. Então vamos à mediana. A mediana eu vou colocar os valores em ordem crescente. Então primeiro 27, depois 28, depois 29, 32 e 34. A mediana é o valor que está no meio. Então a mediana é igual a 29. Então, eu já vou descartar a letra A, já vou descartar a letra B, já vou descartar a letra D. Então, eu já sei que a média vai ser o quê? A média vai ser 30. E a variância vai ser 6,87. Então, a média eu não preciso calcular. Eu já sei que a média vai ser 30. Então, agora vamos calcular a variância. A variância não é a média menos os valores? Então, vamos por aqui, ó, variância. Então, vamos lá, vou fazer direto agora. Ó, 30 menos 32, menos 2 ao quadrado, mais 30 menos 34, menos 4 ao quadrado. 30 menos 27, 3 ao quadrado, mais 30 menos 29, 1 ao quadrado, mais 30 menos 28, 2 ao quadrado. E eu vou dividir isso daqui por 5. Então, quando eu faço tudo isso daqui, ó, menos 2 ao quadrado, vai dar 4, menos 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Vai dar 34. 34 dividido por 5. Ó, 34 dividido por 5. Eu sei que vai ser 6. 6 vezes 5, 30. Então, ó, 34 menos 30, 4. Isso daqui é resto, então posso acrescentar aqui, ó, uma vírgula. E 0 aqui no resto. Então, 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, é claro que a resposta correta aqui é a letra C. Próxima questão e última. Última questão, 32. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Quanto aos pesos, as informações com base nas pesagens dos atletas estão aí. Então tá a média de cada um, ok? A mediana,
Perceba, eles têm que estar com até 66 quilos, né? Então eles têm que ir abaixando. E aí, quando fala aqui mais regular e menos regular, é o atleta que esteve mais perto de 66, né? Do que a média aqui no caso. Aliás, que a média é esse daqui, ó. Então, o atleta mais regular é quando os valores aqui estão mais perto da média. E o menos regular é quando esses valores aqui estão distantes da média. Para isso tem o desvio padrão. Esse daqui, ó, a dispersão foi pouca. Esse daqui a dispersão foi alta. Então, o que isso quer dizer? Se o desvio padrão aqui é baixo, esse é o mais regular. Se o desvio padrão foi alto, ele é o menos regular. Tá bom? Então, quanto mais perto de zero, mais regular. A primeira luta foi entre os atletas. Então, entre os atletas 2 e 3. Aqui.